negócio que eu queria perguntar para vocês a respeito da aula passada, né? Porque, como a gente teve esse encontro não síncrono, né? Esse encontro assíncrono na aula passada, eu queria saber de vocês como que vocês se sentiram, né? Se deu certo, se não deu certo. E as opiniões, tá? Então, vou só colocar aqui rapidinho para vocês formarem aí uma nuvem de palavras. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês também verem, né? Professora, tinha uma questão no formulário que só tinha um enunciado e não tinha como responder. Era mesmo? Era. Assim, só adiantando para quando a senhora for ver e tal, não tinha como responder ela, como se fosse só um enunciado. Acho que a senhora colocou a questão e esqueceu de botar para responder. Beleza. Coloquei aqui 3 opções, né, para vocês formarem as palavras, e aí eu vou colocar aqui para apresentar. Ele está gerando código, certo? Vocês vão acessar www.mente.com e usar esse código aqui. Vou colocar no chat para ficar mais fácil para vocês. 959153. Deixa eu colocar aqui. mente.com e o código 95915313. 95915313. Tá? Pra gente ver aí como é que foi isso tudo. E aí vocês viram também, né, que eu coloquei... Espera aí. Vou voltar a apresentar. Que eu coloquei para vocês no Cigal o restante do material dessa primeira unidade, né? Como tinha gente que podia ter alguma dificuldade, porque esses slides são diferentes dos slides que eu vi nos encontros, né? Eu coloquei esse arquivo aqui, ó, Introdução e Conceitos Fundamentais 2021.1, que é o semestre de vocês, né? Com os slides atuais, certo? E aqui a mesma coisa com esse Estática 2021.1, certo? Alguém achou melhor ao vivo? Teve gente que achou cansativo, teve gente que achou produtivo. Não sei, parece que está sendo a palavra mais, né, dita, né? Melhor ao vivo, melhor ao vivo. Contribui, mas não exclui o síncrono, né? Presencial é melhor, mais ou menos. Show. Eu vi ali, boa, porém ao vivo é muito melhor. Eu estava lendo, boa, porém o vinho é muito melhor. Eu disse, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Sexta é só amanhã. Povo, eu não sei não. Eu também acho que a aula ao vivo ela é mais produtiva, né? Eu acho que ela é melhor. Mas, assim, foi uma alternativa para esse momento que eu realmente não poderia, né? Para não deixar vocês sem contato com o conteúdo, né? Duas aulas, alguém colocou aqui que 2 aulas era muito assunto, né? Mas não sei se vocês perceberam, grande parte daquele primeiro vídeo era a aula que a gente deu na terça-feira, né? Na quinta-feira da semana passada. Então, eu só coloquei dessa maneira para vocês não terem, né, que eu não tinha como dividir e
tudo mais. Então, eu botei os 2 vídeos, mas eu esperava que vocês vissem que grande parte daquilo a gente já tinha olhado, certo? Beleza. Ok. Muita gente realmente preferindo os encontros síncronos. Com relação ao questionário, deixa eu ver qual foi a questão que eu não coloquei, foi essa daqui que eu não coloquei a opção para responder, né? Foi essa daí mesmo. Bom, tá certo. Fica a dica aí para um momento posterior. Não sei por que nessa daqui ficou sem a resposta. Eu não devo ter selecionado, né, o tipo da questão. Com relação a essa parte de descrever os campos de escoamento, né, se o escoamento é uni, bi ou tridimensional, ficou claro para vocês ou vocês ficaram com alguma dúvida nesse aspecto? Na verdade, em uma parte lá da aula, a síncrona meio que já vinha dizendo a resposta, digamos assim. Entendi. Sim, eu até compreendi, só que na hora de marcar eu ainda fiquei, será que é isso? Bate a dúvida, porque o T, ele é considerado também uma coordenada, né, no caso. Aí fiquei na dúvida aí um pouco em relação ao T. Mas na videoaula a senhora também falou que o T não era considerado nesse caso. Porque é o seguinte, quando a gente... Deixa eu botar aqui os slides, né, da nossa aula para a gente poder tratar desse tema em específico, tirar essa dúvida. Quando a gente faz essa classificação dos campos de velocidade, né, entre escoamento uni, bi ou tridimensional, essa classificação, ela diz respeito às coordenadas espaciais, né? Então, uni, bi ou tridimensional diz respeito exclusivamente às coordenadas espaciais. Quando a gente faz a avaliação com relação à coordenada temporal, essa classificação vai dizer se o escoamento ele é permanente, se não depende, não tem variação temporal, ou transiente, quando tem variação temporal, né? Então, apesar da gente saber que o tempo, ele é uma dimensão, né, da nossa realidade, ele não entra na classificação dos escoamentos uni, bi ou tridimensionais, porque se entende que essa dimensionalidade aí está relacionada exclusivamente, né, com as coordenadas espaciais. Então, a classificação com o tempo, ela vem em permanente ou transiente, certo? Tranquilo aí, Maria? Você tinha comentado essa questão? Sim. Professora, explica essa última questão, não sei se foi a mesma que a minha no questionário. A última questão do questionário, vamos lá. Essa mesmo. Certo. Então, é o seguinte, essa questão, ela coloca assim, uma força atuando sobre uma massa fluida, ela apresenta componentes nas direções normal e tangencial, certo? Indique as tensões que são geradas por ela. Então, se a gente tem uma força que atua sobre uma massa fluida, então ela está atuando em determinada área dessa massa fluida, né? E a componente normal dessa força vai gerar uma tensão normal, assim como a componente tangencial vai gerar uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante, certo? Então, se a gente remeter ao material que vocês têm aí, né, com vocês, a gente tem uma situação como essa aqui, certo? Deixa eu ver se eu colocar para apresentar o que ele vai... Deixa eu trocar. Pronto. Então, a gente tem que, se uma força, ela atua sobre essa massa aqui de fluido, então, uma força qualquer, ela vai poder ser decomposta em seus componentes na direção normal, né? E tangencial a essa área, certo? Então, quando a gente tem a força normal atuando sobre uma área, ela gera uma tensão
que a gente diz que é a tensão normal. A componente da força na direção tangencial a essa área vai gerar uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante, certo? Aí, na questão de vocês, ele colocava assim, explique por quê, se eu não me engano era, por que é necessário descrever as tensões presentes em um fluido por meio de um tensor? Porque o que acontece, né? Essas forças, elas atuam, né, sobre uma dada área, gerando essas tensões, né? Mas se a gente pega uma partícula fluida tridimensional, a gente precisa entender que vão existir tensões, né, atuando em cada uma dessas faces, né? Então, por exemplo, nessa face aqui, que está cortando o eixo X, a gente tem todas essas componentes de força, né? A força Fx apontando na direção normal, a força Fy apontando aqui na direção tangencial, na direção do eixo Y, e a força Fz atuando aqui nessa direção tangencial, mas apontando, né, na direção do eixo Z. Então, para a gente poder representar esse estado de tensões de toda essa partícula fluida, a gente faz o uso de um tensor de tensões. Por quê? Dessa maneira, a gente consegue representar tanto as direções, né, em que essas forças que geram as tensões estão atuando, quanto os planos, né, em que essas tensões estão atuando. Então, através de um tensor de tensões, a gente consegue determinar todo esse estado, todo esse campo de tensões que a partícula fluida ela está sujeita, certo? Muita gente teve dúvida nessa questão? Yes. Eu acho que sim, professora. Sim, né? Principalmente nessa parte de explicar o porquê do tensor e tudo mais. Isso. Então, vamos lá. Mas vocês conseguiram entender essa parte aqui, né? De que quando a gente tem uma partícula fluida, né? Vão existir forças atuando em todas as superfícies dessa partícula fluida, né? Se ela tiver em escoamento, por exemplo, a gente pode ter forças atuando aí de qualquer orientação, né? Sobre essa partícula fluida. E aí, essa força que tem uma orientação qualquer, como está mostrado aqui no slide, né? A gente pode decompor ela em componentes nas direções normais e na direção tangencial à área em que ela atua, certo? Isso aqui vocês entenderam? Ficou tranquilo para vocês durante a aula assíncrona? Então, realmente, a maior parte da dúvida foi com o enunciado, o Luiz está colocando aqui. Não sei se os outros concordam. Entendi. Então, na questão, o meu interesse era que vocês compreendessem que é necessário que a gente use esse tensor de tensões para que a gente possa caracterizar completamente esse estado de tensões da partícula fluida, né? De tal maneira que a gente consegue identificar, através do tensor de tensões, o plano em que a tensão atua, né? Então, esse primeiro índice, ele vai dizer o plano em que a tensão atua, e o segundo índice, ele vai indicar a direção da força que está gerando essa tensão, né? Então, perceba, todos esses componentes aqui, cujo segundo índice é X, a gente encontra aqui, ó, nesse plano, né, da minha partícula fluida, né, em que a força, que seja ela orientada de qualquer maneira que seja, eu vou colocar essa força aqui em vermelho, vamos supor que eu tenha uma força que está atuando aqui, e ela tenha essa orientação qualquer, né, no eixo X. Então, as componentes dessa força na direção normal aqui vão gerar essa tensão normal, sigma xx, e as componentes dela aqui na direção Z e na direção Y
vão gerar, respectivamente, tal XZ e tal XY. Está trocado aqui o índice? XX. Perdão, meu povo. Não sei se... Deixa eu voltar aqui com as minhas anotações para ver se eu deixo isso ficar mais claro para vocês. Espera aí. Então, se eu tiver uma força aqui qualquer atuando nesse plano que corta o eixo X, né? Então, o primeiro índice vai indicar o plano em que essa tensão atua. Então, todos esses índices aqui, tal XZ, tal XY e tal XX, se referem aos componentes dessa força, né? Que atua nesse plano, certo? O segundo índice, ele vai indicar a direção em que essa força, né, que está gerando a tensão, ele atua, né? Então, se eu tinha essa força apontando aqui numa direção qualquer, a componente dela na direção X produz esse índice daqui, né, X, a componente dela na direção Y vai se referir a tal X, Y, e a componente dessa força aqui na direção Z vai produzir a tensão tal XZ, certo? Então, tudo tranquilo até agora? Sim, professora. Uhum. Deu certo? O que, no final da aula passada, né, a gente concluiu a aula passada falando a respeito de lei de viscosidade de Newton, classificação, né, reológica de fluidos, né, vimos que existem fluidos que são newtonianos, que têm esse comportamento reológico bastante característico, né, de você verificar uma tensão, uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, né, e que outros fluidos não seguem esse comportamento tão, digamos assim, tão claro, tão simples, né, quanto dos fluidos newtonianos, mas que a maioria dos fluidos, de fato, ela obedece a essa relação, né. Com relação a isso aqui, vocês tiveram alguma dificuldade na aula passada? Tranquilos, né? Com essa classificação. Ok. Professora? Eu não vi esse slide, não. No final, você assistiu os dois vídeos, Zé Vitor? Não, então, não assisti o vídeo porque quando eu botava, dizia que não existia o vídeo, quando eu botava no Chrome. Aí eu li só os slides, só que não tinha esse slide aí mesmo que a senhora tá mostrando. Professora, eu acho que o link que a senhora mandou no CGA, não sei porquê, estava dando um erro para todo mundo. A gente só conseguiu assistir, eu acho que a maioria, pelo link que mandaram no grupo. Ah, sim. Puxa, que negócio doido. Eu consegui, porque eu fui na ordem da playlist, e aí eu assisti, mas... Entendi. Que coisa, mas porque eu clicava aqui no... Será? Bom, não sei, porque eu não consegui pegar... Oxi! Que coisa mais doida. Exatamente assim. Aí só que eu... Esse era um lembrete. Aí na notícia original vocês também passaram por isso, vendo aqui, pegando... Daqui? Aí não. Muita gente... Essa mágica eu não fiz, não. Ah, tá, porque eu coloquei na primeira notícia e a segunda era um lembrete, né? Então, não sei se alguma coisa ele perdeu de uma para outra. O da primeira notícia funcionou, né? Bom. Então,
Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me falem, vou colocar aqui no mente mais uma pergunta, né? Na verdade, aqui vai ser uma questão de múltipla escolha, se você conseguiu ou não ver os vídeos, certo? Se você teve acesso. Porque, na verdade, só uma pessoa que me mandou e-mail, sabe? Sim ou não. Então, vocês vão acessar aí o Menti e responder aí para eu ter uma noção só de quantidade de pessoas, tá? Que conseguiram ou não assistir o vídeo. Tem que ter o da opinião 3. Tem alguém, né? A opção 3 é estou vivo, estou aqui, pronto. É isso que importa. Só pode. Né? Fazer o quê, né? Basicamente. Não vi nem desvi. É mais ou menos isso, Matheus. Bom, nós somos 72 aqui, né, na sala e somente 40 responderam aqui a pergunta, tá? Estou esperando. Professora, eu não assisti o vídeo, mas eu li os slides. Mas mesmo assim, não tinha esse slide que a senhora mostrou aí no vídeo. Não tinha. Deixa eu ver se rapidinho. Vem aqui. Tararará. Sair da minha apresentação. Esse aí seria o da aula 4, porque eu fiz até o 3. Aí você vê que do 3 vai para o 5, entendeu? Talvez só se for 4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual era o 3 e qual era o 5, só para confirmar. O 3 terminava em forças, campos de tensões, viscosidade, lei de Newton. Sim, não passava pelo comportamento reológico, né? Entendi. Então, terminava aqui nessa parte de viscosidade cinemática, ok. Não tem problema, a gente pode pegar daí em diante qualquer coisa. Beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do final da nossa... Tá certo. Seguinte, beleza. A maior parte viu, mas também está muito próximo aqui quem viu e quem não viu. E aí, o que vai acontecer, né? Eu vou fazer o seguinte, já que a gente estava falando, né, a respeito de tensões, eu vou pegar daqui em diante, né, da lei da viscosidade de Newton, para a gente repassar essa parte de classificação reológica de fluidos, tá? E, em seguida, a gente fala um pouco sobre classificação de escoamentos, tá? Então, veja só. Quando a gente fala a respeito de tensão, da maneira que a gente vinha falando, né? A gente pode decompor essas forças que atuam sobre
uma partícula fluida, né, e relacionar essas forças com as áreas em que elas atuam, quando a gente fez isso, a gente falou em tensão, né? E quando a gente lembra dessa palavra, né? Não sei vocês, eu venho logo com a imagem de uma mulher aqui com uma dor de cabeça danada, né? De tensão. Mas tensão, ela se representa, né? De maneira diferente em sólidos e em fluidos, né? Quando a gente fala da tensão em sólidos, né? O comportamento dos sólidos, ele apresenta, né, uma fase elástica, em seguida, né, a gente verifica a presença de uma fase plástica, né, que esse diagrama é de tensão, deformação. E aí, se a gente for falar de sólidos ideais, eles se deformam realmente elasticamente, né, e dentro desse limite elástico, se eu parar de exercer, né, essa força, né, causar essa tensão no sólido, ele retorna à sua forma original, né? E, nesse caso, a tensão, né, a deformação que o sólido sofre, ele é proporcional aqui, ó, dentro dessa fase elástica, ao nível de tensão a qual ele está submetido, certo? Nos fluidos, a viscosidade vai ser essa propriedade que vai refletir, né, essa resistência do fluido em escoar, né? A gente viu que os fluidos, diferente dos sólidos, eles vão se deformar continuamente. Então, quem vai dar a medida para a gente dessa resistência a esse movimento é justamente a viscosidade desse fluido, certo? Então, ela está relacionada aí com o atrito interno, as interações intermoleculares desse fluido que está sendo avaliado, certo? Então, se a gente pegar 4 fluidos diferentes, né, aí está descrito água, azeite, maple syrup, que seria um xarope, né, dessa planta, que é o maple, e mel de abelha, né? Então, se a gente pegar esses 4 fluidos e desprezar simultaneamente, né, um objeto igual, né, em todos eles, a gente vai ver que em alguns casos existe mais resistência ao escoamento desse objeto, aqui no caso seria o mel, que oferece maior resistência, e em alguns casos o fluido oferece pouca resistência ao escoamento desse objeto, né? Então, só retornando aqui para todos conseguirem perceber, né? Ele abandona aqui algumas bolinhas de gude, né? Rapidamente, a bolinha de gude no meio da água e no meio do azeite chega ao fim do frasco, né? Mas para o maple syrup demora um pouco mais e para o mel demora bastante, né? Então, o mel, dentre esses fluidos aí, seria o fluido que apresentou maior resistência, né, ao escoamento desse objeto, né? Então, essa propriedade que mede essa resistência é a viscosidade. O comportamento, né, de fluidos que se relacionam diretamente, né, a viscosidade com a deformação, né, é o comportamento dos fluidos newtonianos. Então, a lei da viscosidade de Newton, ela relaciona justamente a tensão que é aplicada sobre um fluido com a taxa de deformação que esse fluido sofre. Lá nos sólidos, a gente relacionava tensão com a deformação. Aqui a gente fala da relação da tensão com a taxa de deformação angular desse fluido, né? Então, no experimento aí, para determinar essa lei da viscosidade de Newton, ele partiu aqui de uma situação em que se tinha uma massa de fluido entre 2 placas paralelas, né? E fez atuar sobre a placa superior uma força F, né? De tal maneira que essa placa adquiriu uma velocidade du, infinitesimal, e fez com que a camada de fluido que está adjacente a essa placa, né, em função daquela condição de não escorregamento, não sei se vocês se recordam que eu falei para vocês, o fluido ele é solidário ao contorno sólido com que ele está se relacionando, né?
Então, esse fluido que está em contato com a placa, que adquiriu velocidade U em decorrência da ação dessa força F, esse fluido ele se movimenta dessa posição M inicial para uma posição M', né, mais adiante, né, porque ele é solidário a essa placa que está em movimento. Em contrapartida, a porção do fluido que está em contato com a placa que está em repouso, ele permanece, né, nessa condição de repouso. Então, aqui a gente verifica, ó, que se forma aqui um triângulo, né? Vocês conseguem ver com esse ângulo aqui, delta alfa, né? Se a gente for analisar esse triângulo aqui, ó, a gente pode trabalhar com duas quantidades, né? Primeiro, a gente sabe que no intervalo de tempo dt, ó, delta t infinitesimal aqui, esse fluido, ele percorre o espaço aqui, ΔL, em decorrência do fato dele ter adquirido essa velocidade du, né? Então, a gente consegue relacionar essas três coisas, né? A gente sabe que velocidade é o espaço que esse fluido percorreu dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, dl dt. E a gente também sabe que esse ângulo aqui, ó, a gente pode calcular propriedades, né, trigonométricas relacionadas a ele. Então, a tangente desse ângulo, ó, representa o cateto adjacente, que seria ΔY, ó, essa distância aqui entre as placas, dividido pelo cateto oposto pelo adjacente. Espera aí que agora cateto oposto pelo adjacente, pelo amor de Deus. Parece que a pessoa faz tempo que não faz uma regra de trigonometria. Calma. Então, ó, a tangente desse ângulo, ela é representada pelo cateto oposto, que seria aquele espaço ΔL, né, que a partícula fluida percorreu, dividido pelo cateto adjacente dy, né? Se esse ângulo aqui ele for pequeno, a tangente desse ângulo vai ser aproximadamente igual ao próprio ângulo, certo? Então, a gente pode relacionar essas coisas, né? E como que a gente vai fazer isso? Veja só. A lei da viscosidade de Newton, ela relaciona a tensão à taxa de deformação angular. Então, taxa de deformação angular, toda taxa diz respeito à variação de alguma coisa com o tempo, né? Então, a taxa de variação do ângulo alfa, né, com o tempo. Esse ângulo alfa, como eu falei, a gente pode achar ele através da tangente do ângulo, para ser ΔL, cateto oposto, por ΔY, cateto adjacente. E o tempo, né, esse intervalo de tempo infinitesimal, ele pode ser, a gente pode também obter ele relacionando-o com essas condições do escoamento, né, através da relação, né, da velocidade. A gente sabe que a velocidade é o espaço que esse fluido percorreu, né, dividido pelo intervalo de tempo. Então, o dt seria justamente dl por du, né? Fazendo isso, esse termo daqui se cancela com esse termo daqui, e esse denominador, vocês sabem, né, que ele inverte, né, porque ele está justamente aqui, essa fração está no denominador, então a gente fica com du dy. Então, a taxa de deformação do fluido, ó, ela representa justamente como que a velocidade do fluido variou ao longo da direção y, certo? Então, como que essa velocidade, que aqui, ó, nesse ponto, é justamente a velocidade da placa superior, ela varia ao longo dessa espessura, desse filme fluido, né, até chegar ao valor de 0 aqui, nessa placa inferior, tá ok? Então, para os fluidos newtonianos, essa relação entre a tensão e a taxa de deformação, ela é uma relação que é linear, né? E quem faz essa proporcionalidade
é justamente a viscosidade do fluido. Ok? Todos tranquilos até agora? Professora, Diga-me. no caso, essa tensão aí é uma tensão cisalhante para esse exemplo? Sim. Certo. Obrigado. Porque, veja só, você poderia ter uma força qualquer atuando aqui sobre essa placa, não era isso? Se você, esse meio fluido, se você tivesse essa força qualquer aqui, né, ela iria estar atuando sobre essa área aqui de contato, não é isso? Essa área aqui de contato ela é caracterizada justamente por uma normal, né? Podemos considerar que seja aqui normal, normal essa área, né? E aí a gente teria componente dessa força na direção normal, que seria a componente Fm, e a componente dessa força na direção tangencial a essa área, que seria justamente essa componente ΔF, que a gente está dizendo que se relaciona, né, aí com essa tensão cisalhante. Ok? Obrigado. Conseguiu ver aí, Maciel, os rabiscos aqui na tela? Ah, que bom. Não sei se existe uma forma de tornar essa minha caneta mais larga. Vocês sabem? Eu não sei de uma maneira de fazer ela ficar mais larga. Mas eu vou procurar saber. Ah, sim, tá certo. Então, pessoal, essa viscosidade, como eu trouxe aí para vocês, segundo a lei da viscosidade de Newton, a gente chama de viscosidade absoluta, né, ou viscosidade dinâmica, tá, do fluido. No sistema SI, a gente expressa isso em Pascal vezes segundos, e no CGS, a gente trabalha com a unidade Poise, certo? 1 Pascal vezes segundo corresponde a 10 Poise, né? Só que 10 Poise é uma coisa muito, muito grande em termos das medidas reais, né, de viscosidade dos fluidos. Então, geralmente, as viscosidades, elas são expressas em centipoise, certo? Então, 1 centipoise corresponde a 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, ou 1 milipascal vezes segundo, certo? A outra propriedade relacionada a essa viscosidade, né, outra forma da gente expressar a viscosidade é através da viscosidade cinemática, né? Então, a viscosidade cinemática, ela representa a relação entre a viscosidade absoluta do fluido e a massa específica dele. Porque muita gente confunde esses dois fenômenos, né, de resistir a um movimento, porque esse fluido está resistindo mais ao movimento porque ele é mais denso ou porque ele realmente é mais viscoso, né? Então, a medida da viscosidade cinemática, ela traz essa ponderação, certo? Então, naquele experimento, por exemplo, da viscosidade, que eu trouxe para vocês aqui, a gente poderia dizer, não, mas esse fenômeno, ele ocorre de maneira diferente no azeite do que no mel, porque o azeite é menos denso do que o mel, né? Alguém poderia questionar dessa maneira. Para contornar esses questionamentos, né, a gente usa a propriedade viscosidade cinemática, né? A viscosidade cinemática, ela traz essa relação também com a massa específica do fluido, tá? Ela pondera pela massa específica do fluido. Alguém queria dizer alguma coisa? Sim, deixa eu só colocar aqui para vocês o formulário da presença, antes que eu me esqueça. Certo? Só um minutinho aqui. Ah, meu filho, mas agora eu estou chique. Vocês não sabem o que eu descobri. Que eu posso fazer a presença
usando um tal de Google Attendance, que a pessoa parece que vem aqui em cima num plugin, numa extensão, aí diz Google Meet Attendance. Aí ele faz assim, quero ver quem é que está na sala. Aí ele monitora, todo mundo faz, me dá um arquivo, diga aí, estou muito chique. Arrasando, ó, minha filha. Já tenho aqui a lista de presença, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, aqui, ó. Camila, Alain, não sei quem lá, tarará. Tá vendo que negócio chique? Pega! Não preciso mais do Google Forms, vocês não precisam. Ainda em ordem alfabética. Diga aí, se eu não tô chique. Ah, papai. Outro nível agora. Professora, eu acho que eu não vi isso nessa lista. Como é, Yasmin? Deu eco aqui, eu não consegui ouvir. Eu acho que eu não vi meu nome nessa lista, professora. Yasmin Tinoco aqui, ó. Ah, tá. Eu consigo... Rapaz, olha, esse negócio é muito chique. Eu descobri, Professora, inclusive... Diga. Por Deus, você tá lembrando das turmas do 3, 4 que estão assistindo a aula no T1-2 nessa lista aí, só para garantir? Claro que não, Adriele. Eu tinha esquecido isso completamente. Ora, mais. Porque eu sou uma DAI e já comecei a me tremer aqui com o meu nome aí. Só que eu sou do T3, 4. Se aveste não, vai dar tudo certo. Tá bom. Enfim, mas achei esse negócio muito bom, muito legal. No Beleza? caso, não vamos mais precisar do Forms? Não precisaremos, porque já temos essa ferramenta maravilhosa, né? Que não preciso tirar vocês da aula para irem fazer outra coisa, né? Preencher o tal do formulário, dizendo quem está aqui, quem não está aqui. No caso, professora, é só entrar na aula e pronto? Só entrar na aula e pronto, Joel. Não é muito legal isso? Gostei. Gostei. Sabe? Aí, o que é legal desse negócio é que, por exemplo, eu posso fazer a chamada agora, posso fazer a chamada daqui a 40 minutos, daqui a 50 minutos, fazer várias chamadas, e ele me dá um percentual, inclusive, de quanto tempo vocês ficaram na minha própria aula. O sistema é traíra, viu? Não dá certo usar isso não, hein? Volta para o modo anterior. Forme. Acabou o Adoro. Tô sempre aqui, professora, o computador sempre aberto. Ó, o sistema é pesado. Oh, meu Deus. Deixa isso para lá, né? Porque você precisa disso, não. Não se preocupem, meu povo. Beleza. Seguinte. Vocês estão acompanhando o Instagram da disciplina da gente? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas a gente tem lá no Instagram da gente já alguns exercícios resolvidos, inclusive com respeito a esse conteúdo. A gente tem um Insta, sim, Ai, gente, agora eu não lembro se é @macflu.st.frn. Deixa eu só conferir aqui, porque tem um ponto e tem um negócio aqui no meio. Só conferir com você. Nosso Instagram é esse aqui, ó. macflu.st.frn, certo? E aí, aqui a gente já tem, ó, algumas postagens com relação ao assunto que vocês estão vendo. E vocês já têm, inclusive, algumas relações, alguns exercícios resolvidos aqui, tá? Então, por exemplo, essa parte que a gente está vendo agora, ó, já tem lá exercícios resolvidos para vocês poderem acessar e ver, né, na hora que vocês quiserem, certo? Enfim. Ok? Vou me lembrar das derrotas até no Instagram agora. Que isso, gente? Vai ser a vitória. Vitória. Então, vamos lá. Essa questão aqui, inclusive, não sei se ela está igual lá no Instagram, mas tem uma bem parecida lá resolvida, tá? O que acontece nessa questão aí que está em tela para vocês? A gente tem duas placas,
né, um meio fluido entre elas, e a placa superior, ela se move com uma velocidade constante de 0,3 metros por segundo, certo? Como existe essa camada de líquido aqui de espessura D, né, ele supõe uma distribuição linear de velocidade nesse líquido, é dito na questão. A viscosidade do líquido é de 0,65 centipoase, e a densidade relativa dele é 88, certo? A questão pede para a gente determinar algumas outras características, né, viscosidade absoluta e viscosidade cinemática em outras unidades, tá? E também determinar a tensão de cisalhamento na placa inferior, ok? Então, o que acontece? O que é fornecido na questão, vocês estão conseguindo ver aí esses valores com facilidade ou está pequeno demais? Eu posso aumentar aqui um pouco. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom aqui. Ok. Então, é fornecido na questão que a viscosidade do fluido, ela é de 0,65 centipoase, né? Eu falei para vocês que 1 centipoase, ele corresponde, né? 1 centipoase, ele corresponde a 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, né? Então, olha só, a gente disse aqui, ó, 1 centipoase corresponde a 1 milipascal vezes segundo. Milipascal, 10 a menos 3, certo? Então, a gente pode fazer essa conversão de unidade, né, de centipoase para pascais vezes segundo. Então, aqui a gente teria justamente 6,5 vezes 10 a menos 4 pascal vezes segundo, como sendo a viscosidade, né, absoluta desse líquido. Para a gente determinar a viscosidade cinemática desse líquido, então, a gente tem que usar a relação de que essa viscosidade cinemática, que o símbolo não está aqui simples e facilmente para mim, eu vou pegar aqui da fórmula. Essa viscosidade cinemática, ela é justamente a relação da viscosidade absoluta com a massa específica do fluido. Então, o valor da massa específica do fluido a gente já tem, né? Que é justamente 6,5 vezes 10 a menos 4 pascais vezes segundo, certo? E a massa específica do fluido não é fornecida na questão. Aí você disse, como é que eu vou fazer isso, então? Veja só, ele não fornece a massa específica, mas ele fornece a informação da densidade relativa, né? E aí a gente sabe que densidade relativa é justamente a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica da água. Então, para a gente obter a massa específica do fluido, a gente vai multiplicar o valor da densidade relativa vezes essa massa específica da água, certo? Então, aqui a gente vai ficar justamente com 6,5 vezes 10 a menos 4, dividido pela densidade relativa 0,88, vezes a massa específica da água, 10 a terceira, certo? Eu não lembro quanto que é o valor que isso aqui vai dar, mas se vocês puderem calcular aí para mim, para a gente já anotar aqui, eu agradeço, certo? De toda maneira, na questão ele pede para a gente calcular a tensão de cisalhamento, né? Para a gente calcular a tensão de cisalhamento, a gente vai usar justamente a lei da viscosidade de Newton. Deu quanto? Opa, alguém já botou aqui no chat. 7,38 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo ao quadrado. Opa. Metro quadrado por segundo quadrado. Certo. Então, para a gente calcular essa tensão cisalhante, né, a gente vai usar não a viscosidade não a viscosidade cinemática, né, mas sim a viscosidade absoluta do fluido, né? A gente vai usar o valor de μ.
Perceba que, para o cálculo dessa tensão cisalhante, eu preciso da taxa, né, de deformação do fluido, do valor de du dy. Du dy, pessoal, é justamente como que a velocidade varia, né, dentro desse filme fluido, certo? Ele diz na questão que esse perfil de velocidades, ele é um perfil linear, certo? Então, se ele obedece um perfil linear, e a gente pegar a equação de uma reta, né, a gente teria algo como y igual a x mais b, né? Acho que eu escrevi 1x mais b, peraí. Ax mais b, né? Se a gente for calcular a derivada dessa expressão, qual que seria a derivada aqui de y com relação a x? dy, a derivada dessa expressão, né, com relação a x, seria simplesmente a, não é isso? Então, no caso da gente, a gente tem uma expressão que é linear para representar a velocidade. Então, a velocidade, em uma posição y qualquer, ela depende, de maneira linear, da cota y, da distância entre essas placas. Se a gente for calcular a derivada dessa expressão com relação a y, a gente vai obter uma constante, a, que é justamente igual a esse coeficiente angular, né, da reta. Tranquilos até agora? Todo mundo consegue ver esse coeficiente angular A aí sendo... Sim. Show. Então, não sei se vocês se recordam como era que a gente calculava lá no ensino médio o coeficiente angular de uma reta. Como era que a gente fazia? Não sei como foi que ensinaram para vocês, mas para mim ensinaram assim. Ioiô no Xuxô? Isso! Justamente, você pegava um valor de y0, né? Um valor era y menos y0 dividido por x menos um x0. Certo? Era assim que a gente calculava qual que era o coeficiente angular de uma reta, certo? Então, no caso aqui aplicado para a nossa equação, perceba que a gente vai trabalhar com u variando em termos de y. Então, a gente vai falar de um u numa posição y qualquer, dividir menos um u0, e aqui um y menos um y0 qualquer, certo? Se a gente atribuir a esse ponto zero aqui justamente a origem desse sistema de coordenadas, ou seja, aqui nessa placa inferior é onde inicia o eixo y, né? Então, na placa inferior, a gente estaria nesse ponto y0, né? y0 é 0. E o valor da velocidade no ponto y0, que seria o 0, também é 0. Concordam comigo? Porque a placa inferior, ela está parada. Então, para um perfil de velocidades... Sim, deixa eu continuar. Se a gente colocar aqui também, nesse ponto y qualquer, um ponto que a gente conheça, né? Se eu escolher, por exemplo, na distância d, né? Que é justamente a distância entre as duas placas, então a gente vai estar na coordenada y nessa placa aqui superior, certo? O valor da velocidade, u, vai ser justamente uzão, né? 0,3. Então, para esse nosso escoamento que obedece esse perfil com distribuição linear de velocidade, né? Então, essa tensão cisalhante, ela vai poder ser calculada simplesmente como sendo o produto da viscosidade, que multiplica U dividido por D, que seria a distância entre essas placas. Então, para a gente calcular essa tensão cisalhante, então, 6,5 vezes 10 a menos 4, vezes a velocidade 0,3 metros por segundo, dividido pela distância D,
né? D vale 0,3 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? Deu certo aí responder essa questão, pessoal? Tem alguma dúvida? Então, 0,3 com 0,3 se cancela, 10 a menos 4 com 10 a menos 3 também. A gente tem uma tensão aí de 65 pascais. Ok? Digam-me, meu povo, se vocês entenderam. Esse Uzão menos 0 e o Dzinho menos 0 é a taxa, né? Justamente, porque para a gente calcular aquele coeficiente angular ali, a gente usou justamente aquela regra lá do ensino médio, né? Y menos Y0 dividido por um X menos um X0, né? No caso, o Y seria U para a gente, e o X menos X0 seria a variação da cota que a gente está aqui considerando o Y. Professora, aí no caso, tem umas questões da lista que esse U ele não dava em número, ele dava a função que representava essa velocidade. Aí, nesse caso, é só derivar mesmo, é normal. Isso, exatamente. Quando ele te der uma expressão para U qualquer, você vai, se você tiver uma equação de como que U depende de Y, você vai derivar essa expressão. Aí, se ele disser assim, olha, eu quero que você calcule essa tensão num ponto Y específico. Quando Y valer, sei lá, 5 milímetros, quando Y valer H/2, quando Y valer qualquer um desses valores, aí você calcula a derivada, depois que você calcular a derivada, você vai aplicar essa derivada no ponto que a questão te pede. Ok? Professora? Diga-me. No passo anterior lá, só para saber se eu não estou ficando doido, de onde veio mesmo esse valor da massa da água? A massa específica da água... Já foi dado, né? É um dado que vocês precisam ter em mente, certo? É a massa específica máxima da água, que vale 1.000 quilos por metro cúbico. Certo, obrigado. Certo? Ok. Então, só para a gente concluir hoje, né, essa nossa explanação aí sobre viscosidade de fluido e comportamento reológico de fluidos, né? Nem todos os fluidos, eles obedecem esse comportamento que eu falei para vocês, né? Nem todo fluido, ele segue essa regra. Os fluidos newtonianos, que foram esses que eu apresentei para vocês, eles correspondem à maior parte dos fluidos, mas não a todos, certo? Então, para esses fluidos que não obedecem esse comportamento, a gente diz que eles são fluidos não newtonianos, certo? E para esses fluidos não newtonianos, a relação entre a tensão e a taxa de deformação, ela não é uma equação de uma reta, né? Mas é uma lei de potência. Esse expoente aqui, a gente chama de expoente N, corresponde ao índice de comportamento, né? Que vai dizer se esse fluido vai ficando mais ou menos viscoso durante o processo, né? O cisalhamento. E o índice K representa aí um índice que a gente chama de consistência desse fluido, certo? O que acontece? Para a gente facilitar a nossa vida enquanto engenheiros, a gente pega essa expressão, que seria aí essa lei de potência, né? E torna ela similar à equação da lei da viscosidade de Newton. Como que a gente faz isso? Simplesmente destrinchando esse termo aqui, du dy elevado a n, em du dy elevado a n menos 1 vezes du dy. Perceba que du dy vezes elevado a n menos 1 vezes du dy retorna, né, a justamente o termo anterior. E aí tudo isso daqui, ó, todo esse termo que está destacado aí em negrito, a gente chama de um eta. Eta esse que vai representar o que a gente chama de viscosidade aparente. Então, a viscosidade aparente é uma propriedade que depende da taxa de deformação desse fluido, de um índice de comportamento
e de um índice de consistência desse fluido, tá? E aí a gente pode caracterizar para esses fluidos Professora, que não são... Esse eta aí eu não peguei direito, não, que a senhora falou. O que acontece, Zé Vitor, é que a gente quer, ó, sair da expressão que seria uma lei de potência, que seria essa expressão aqui, para uma expressão similar ao que a gente já tem, né, para a lei da viscosidade de Newton. Então, o que a gente fez? A gente expressou essa lei de potência em termos de um expoente n-1 e deixou aquela mesma taxa de deformação que a gente já tinha anteriormente separado. Então, para que essa expressão aqui, ela se tornasse tal qual a lei de Newton, eu pego essa parcela aqui, ó, que está destacada em negrito, né, e chamo isso de uma viscosidade aparente, certo? Essa viscosidade aparente, então, ela é função da taxa de deformação, ou seja, de um du dy, mas também função do índice de comportamento e do índice de consistência. Mas a gente não vai trabalhar com essa expressão de lei de potência. Ao invés disso, como eu chamei todo esse termo que está aqui em negrito de uma viscosidade aparente, eta, né? Agora eu posso trabalhar com essa expressão inicial nesse formato aqui. E aí esse formato aqui é igualzinho à lei da viscosidade de Newton. Com a única diferença... Isso. Com a única diferença de que lá na lei da viscosidade de Newton, isso aqui era μ, e agora, nessa lei, para o comportamento dos fluidos não newtonianos, eu estou representando isso com o eta, certo? Show. Aí o que acontece? Beleza, fluidos não newtonianos. Mas como que se dá esse comportamento desses fluidos não newtonianos? Né? Vão existir fluidos que, mediante a deformação, né? Perceba, esse gráfico aqui, ele traz a taxa de a tensão cisalhante, o tal, ó, versus a taxa de deformação do fluido. Para um fluido newtoniano, essa relação, ela é, ó, linear, certo? Fluido newtoniano. Vão existir fluidos que eles são similares, né? Eles replicam o comportamento dos fluidos newtonianos. Eles também têm uma relação linear. Mas percebam que eles não partem aqui, ó, da origem. Então, esses fluidos são chamados fluidos plásticos de Bingham. Eles precisam superar uma tensão de cisalhamento inicial, tal zero, certo? Outros fluidos, eles já não apresentam essa relação linear, né? Então, para os fluidos ditos pseudoplásticos ou fluidos dilatantes, a gente tem uma viscosidade aparente que ela varia em função da taxa de deformação, certo? Então, para o fluido pseudoplástico, a gente tem uma diminuição dessa viscosidade aparente, ele se torna sucessivamente mais fino, mediante a deformação. E para os fluidos dilatantes, eles se tornam sucessivamente mais grossos, né? Mais viscosos. Então, aqui nesse segundo gráfico, a gente tem justamente o comportamento da viscosidade aparente em função da taxa de deformação. Para fluidos newtonianos ou para fluidos plásticos de Bingham, não existe variação da viscosidade aparente com a taxa de deformação. Isso aqui é constante, certo? Mas para os demais fluidos, né, os pseudoplásticos apresentam a diminuição, e para os fluidos dilatantes a gente tem o aumento dessa viscosidade aparente. Como que seria isso, professora? Eu não estou entendendo direito o que isso quer dizer, né? Tá meio abstrato aí esse negócio. Então, quando a gente fala que um fluido ele se torna sucessivamente mais grosso, seria algo similar ao comportamento dessas soluções de amido, né? Você bota
água com amido, né? E você vai tentar misturar, é difícil, né, de você começar a misturar aí esse fluido. Então, o comportamento de fluidos dilatantes é similar a esse. Eu não tenho mais aqui com facilidade um vídeo que eu tinha no semestre passado, mas que vocês podem observar lá no vídeo que está gravado no YouTube, né? Eu apresentei para uma outra turma e agora eu estou sem o link de acesso desse vídeo. Eles trabalhavam, né, num determinado laboratório, justamente vendo esse comportamento dos fluidos dilatantes, e aí se fazia um estudo para verificar como que ocorre, né, essa natureza diferente, né, porque eles se comportam até determinados limites, né, como se fosse um sólido e depois ele se comporta como um fluido, certo? Então, se vocês puderem verificar no vídeo do semestre anterior esse exemplo, eu posso trazer também num outro momento para vocês, tá? Isso, com goma de tapioca também. É isso mesmo, o cara dando um soco na geleia, e você parece que ele está dando um soco num sólido, né? Mas aí depois você vê que isso na realidade é um meio fluido, né? Meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora, não fale da piscina do Gugu, não. Jesus. E aí o comportamento de fluidos pseudoplásticos, ele é justamente o comportamento oposto, né? Então, a gente tem fluidos que se tornam sucessivamente mais finos, né, mediante ao cisalhamento. Então, esse comportamento, né, seria aquele de soluções de polímeros, né, suspensões coloidais, tá? Tem um post também no Instagram para vocês verem sobre essa classificação de fluidos não newtonianos, certo? E se a gente for analisar aqui a expressão, né, para viscosidade aparente, para que eta diminua com a taxa de deformação, né, então esse expoente aqui, o índice de comportamento, ele tem que ser menor do que 1, né, para ficar um expoente negativo, né, uma diminuição dessa viscosidade aparente, ok? Os fluidos plásticos de Bingham, a gente tem uma grande quantidade de fluidos dessa característica, né, no nosso dia a dia. A gente tem aí a pasta de dente, né, que só escoa depois que a gente aperta lá o tubinho, né, e depois que eu supero uma dada tensão sobre esse fluido, né. Uma vez que essa tensão ela é superada, então esse fluido ele começa a se comportar linearmente, né, a tensão se relacionando com a taxa de deformação de maneira linear. Eu gosto de trazer o exemplo dos fluidos de perfuração como fluidos plásticos de Bingham, porque não sei quantos de vocês que vão para essa área, né, muita gente agora anda não se interessando tanto pela engenharia de petróleo, agora, né, na BCIT, mas é interessantíssimo esse exemplo, porque o que acontece é o seguinte: quando a gente vai extrair o petróleo, né, você tem uma broca de perfuração que vai lá no fundo do poço, né, então ela raspa aquele fundo do poço, quebra a rocha naquela condição, e todo aquele sedimento ele tem que voltar lá para cima, né, para numa unidade, né, em superfície, ser separado do fluido e esse fluido voltar limpo para o poço para continuar a perfuração, né? E aí existem N manobras durante uma operação de perfuração, né? Tanto você pode subir coluna, desce uma ferramenta, sobe a ferramenta, faz uma operação de cimentação. Então a gente tem várias etapas durante a perfuração de um poço.
E os fluidos de perfuração, que são muito estudados pelo pessoal da engenharia química, pelo pessoal da química, como que faz esses fluidos ter propriedades mais interessantes para a indústria do petróleo, né? Eles são fundamentais. Por quê? O fluido, ele é responsável por manter todo aquele sólido que ainda não chegou lá na cabeça do poço, em superfície, ele é responsável por manter todo aquele sólido em suspensão. Porque imagina, se numa operação dessa, esses sólidos, eles decantam. Se eles decantarem, você não tem como retomar a sua operação de perfuração com facilidade. Você tem que retrabalhar, né, aquela rocha, fazer com que tudo isso circule novamente. Então, se torna um problema de engenharia bem difícil de manusear. Né? Eu acho fantástica a engenharia de petróleo. Eu não entendo, na realidade, porque muita gente não tem apostado mais nela como formação de segundo ciclo, porque eu mesmo, na minha época, quase... Menino, por conta do emprego, oxe, se a Petrobras está saindo, muita gente vai ser contratada para trabalhar. Oxe, eu não entendo isso. É porque a indústria do petróleo, ela é sazonal, né? Muita gente que eu conheço da indústria do petróleo que estava desempregado, hoje está sem conseguir dar conta de tanto emprego. Chega em casa, já embarca de novo. Chega em casa, já embarca de novo. De tanta coisa, porque é muito cíclico, né? Tem as decisões, né? Pablo está perguntando se os plásticos de Bingham são os mesmos que viscoplásticos. Viscoelásticos? É isso? Seria? Então, os fluidos viscoelásticos são característicos aí dos fluidos biológicos, né? Eles têm um comportamento que ele está aí, digamos, num meio do caminho entre o comportamento de um fluido e de um sólido, né? Porque, veja só, comportamento elástico a gente caracteriza como comportamento de sólidos. E o comportamento de fluidos seria o comportamento viscoso, né? De escoar. Então, os fluidos viscoelásticos, eles apresentariam um caráter misto. Eles são mais próximos dos fluidos biológicos, certo, Pablo? Não seria o caso dos fluidos plásticos de Bingham. Os fluidos plásticos de Bingham, eles são fluidos realmente, né? E aí eles só têm que superar uma tensão inicial mínima para começar a escoar, ok? Nada. Só para concluir essa parte de comportamento reológico, pessoal, a gente tem fluidos que, além dessa dependência com a taxa de deformação, fluidos não newtonianos que dependem, né, da taxa de deformação, ainda tem fluidos que dependem, sua característica reológica depende do tempo também. Então, assim, alguns fluidos, eles, a partir de certo nível de tensão, eles escoam, certo? Na verdade, não é a partir de certo nível de tensão, é a partir de certo tempo que eles estão sujeitos àquele mesmo nível de tensão, eles escoam, né? Então, por exemplo, os fluidos que são tixotrópicos, eles têm uma diminuição da viscosidade aparente com o tempo numa mesma tensão. Então, sabe as lamas de rejeito? Lamas de rejeito de mineração? Seriam características de fluidos tixotrópicos. A gente vai jogando, né? A indústria vai jogando esses rejeitos lá nos seus armazenamentos, né? Nas suas barragens, e aí vai formando aquele lago, né? De rejeito.
mas em determinado momento eles estão sujeitos, as porções, né, mais inferiores, elas estão sujeitas a um nível superior de tensão, a gente vai ver isso na unidade 2, na parte de estática de fluidos, e esses fluidos, eles diminuem a viscosidade aparente quando eles estão sujeitos a um prolongado tempo ao mesmo nível de tensão. Então, eles se tornam mais finos quando eles estão sujeitos a muito tempo naquele mesmo nível de tensão. Percebam que esses comportamentos, né, eles são comportamentos complexos, né, de fluidos complexos. E eles não são o escopo do nosso estudo aqui, tá bom? Mas eu queria trazer para vocês esses exemplos. Os fluidos reopéticos, eles apresentam justamente um comportamento oposto aos fluidos tixotrópicos, né? Eles se tornam sucessivamente mais grossos, né? Eles aumentam a viscosidade aparente com o tempo sob uma mesma tensão. Então, esses fluidos, eles são de difícil manuseio, né? Difícil bombeio, difícil armazenamento, né? São fluidos de tratamento complexo. Certo? Só para a gente concluir nossa aula de hoje, e aí na aula que vem a gente já inicia com essa parte de tensão superficial, que seria o último tópico da parte introdutória, né? A gente pode trabalhar com alguns efeitos, né, de variáveis externas sobre a viscosidade, tá? Então, como variável externa de processo, geralmente a gente tem duas principais, né? A pressão e a viscosidade e a temperatura. A pressão, ela é uma propriedade, né, que praticamente não altera, né, variações de pressão praticamente não alteram a viscosidade absoluta de líquidos, né? Mas se ao invés de viscosidade absoluta, a gente for tratar de viscosidade cinemática, aí a gente pode ter algum efeito, certo? Em líquidos, a pressão ela não varia muito, não faz variar muito a massa específica do líquido. Então, praticamente, pressão não causa variação na viscosidade absoluta, né? Mas se a gente for trabalhar com gases, né? Então, variações de pressão causam variações de massa específica importantes, né? Então, a gente tem, ó, variação aí da viscosidade cinemática dos gases, que podem ser bastante importantes como função das variações de pressão, tá? A outra propriedade que também pode ter efeito sobre a viscosidade seria a temperatura. E aí, esse efeito da temperatura sobre a viscosidade, ele é distinto para líquidos e para gases. E ele é distinto em função da natureza realmente molecular desses compostos, né? Como a gente sabe, os líquidos, né, eles têm uma força intermolecular relativamente grande, né, de maneira que essas moléculas, elas estão muito próximas, certo? E quando a gente aumenta a temperatura, se tem um aumento dessa energia cinética dessas moléculas, e elas tendem, né, justamente a se separar uma das outras, né, de tal maneira que a viscosidade dos líquidos, ela tende a diminuir. Já os gases, né, apesar da gente ter também, com o aumento da temperatura, o aumento dessa carga cinética das moléculas de gás, na medida que elas aumentam essa carga cinética, elas aumentam também os choques intermoleculares, né? Porque perceba, a uma dada temperatura, essa massa de gás, a uma temperatura mais baixa, né? Elas não teriam muita mobilidade. Quando se aumenta a temperatura, você aumenta a mobilidade dessas moléculas, né? Fazendo com que a possibilidade de choques entre elas seja maior. Então, se isso ocorre, o que vai acarretar, em termos da viscosidade, em um aumento dessa viscosidade. Por quê? A gente aumentou justamente a interação entre essas moléculas, certo? Então, são efeitos distintos para líquidos e para gases, tá bom? Bom, pessoal, essa questão aqui, Maria, ela é parecida com aquela situação que você me colocou
como dúvida, né, como que eu faria se eu tivesse um perfil de velocidades, né, uma equação que descreva um perfil de velocidades para poder calcular as tensões cisalhantes, certo? Então, eu deixo aqui essa questão para vocês, tem lá nos slides de vocês que eu coloquei na aula passada, aquele slide de toda essa parte introdutória inicial, tá? Para vocês tentarem fazer, certo? E aí, na aula que vem, a gente começa a tratar de tensão superficial, que é o nosso último tema introdutório, a última propriedade dos fluidos que a gente vai ver, e a gente já inicia a parte de estática dos fluidos, certo? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês na semana que vem a atividade de simulação, certo? Que está relacionada justamente com essa parte de estática, certo? Com esse comecinho do conteúdo de estática. Beleza, meu povo? A senhora pode tirar uma dúvida? Claro, diga lá. Em algumas questões da lista, o enunciado pede a força de tensão cisalhante. Eu fiquei com muita dúvida com essa... É uma força cisalhante. Certo. Aí, eu fiquei na dúvida sobre a área de contato. Certo. Quando você for trabalhar com essas questões, o que vai acontecer? Sempre essa área de contato é a área de contato do fluido com o meio que estiver se movimentando, por exemplo. Tem uma questão lá na lista de vocês que é, se eu não me engano, do sabonete do Homer Simpson. Então, a gente tem uma situação em que, deixa eu colocar aqui um slide em branco só para descrever. Então, nessa situação, a gente tem, por exemplo, a questão é mais ou menos assim, tem a barriga do Homer, e aí sobre a barriga dele, por exemplo, a gente tem um sabonete equilibrado aqui, de uma dada forma, e forma um filme fluido aí nessa barriga dele, né? Tem um fluido aqui nesse meio. Então, sempre que você for calcular uma força aí referente, né, essa tensão cisalhante, escoamento de fluidos e tudo mais, essa área de contato é a área de contato do fluido, né, justamente com o meio que está se movimentando, com o meio que está causando, né, o surgimento dessa tensão cisalhante. Então, por exemplo, no caso aqui dessa questão, você trabalharia justamente com essa área da base do sabonete, né? Tem outras questões que são no formato de um cilindro pistão, por exemplo, né? Então, você tem aqui um cilindro que seria esse... É do pistão que eu fiquei confusa nessa área de contato. Pronto. Então, vamos supor que você tem aqui essa... E no meio, né, aqui seria o pistão, e aqui você teria o cilindro. Vocês me desculpem aqui, esse negócio está me bagunçando. Então, a área de contato, você tem um desses elementos, no caso, o cilindro, que está se movimentando, não é isso? Então, o fluido, ele está em contato aqui com essa parede, e surge um perfil de velocidades aí, entre, né, a camisa interna e externa desse pistão. Então, veja só, se você for contabilizar essa área de contato, você tem aqui um cilindro, né? Então, o comprimento dessa circunferência vezes essa altura do cilindro vai te dar justamente a área de contato do fluido com o cilindro, certo? Não sei se seria isso na questão especificamente, Maria, mas a ideia é que seja essa. Certo? Certo. Aí você tem que ver na própria questão se ele está se referindo, por exemplo, à área interna ou à área externa desse pistão, onde que você quer que seja calculada a força, né? Se, por exemplo, ele tiver interesse em calcular a força aqui, na camisa do pistão, então você vai usar a área externa, né? Se você tiver interesse de calcular a força na camisa do cilindro, você vai usar
a área do cilindro, propriamente dita. Ok? Ok, professora, obrigada. Tá certo. Professora, a senhora tem como botar esse slide de lá? Esse daí que não estava antes? Então, já tá lá, Zé Vitor. É Zé Vitor, não é? Só para eu ter certeza que eu não tô... Vitor. Mas pode chamar de Zé, que todo mundo chama. Tá bom. Assim, Zé Vitor, tudo bem. Tá bom. Não tem problema, não. Aqui, ó, no Cigar, eu coloquei, ó, esse arquivo Introdução e Conceitos Fundamentais 2021.1. Esse arquivo daí, ele tem todos os slides do semestre atual, tá? Então, ele tem a cara do que vocês já viram, ele tem tudo conforme vocês viram em sala de aula, tá bom? Ah, tá. Aí teria, no caso, que... Esse aí seria o livro que você disse? Não, o livro, você tem aqui, ó, nesse primeiro slide, ele é justamente o livro, né? Aqui nessa segunda parte de estática, esse aula 2 estática também é o livro. Esse estática 2021.1 traz justamente os slides do semestre atual, né? E esses outros arquivos são os slides de semestres anteriores, né? Que eu gosto de colocar simplesmente para disponibilizar para vocês logo o conteúdo. Tá tranquilo. Então tá nesse Introdução e Conceitos Fundamentais, né? Isso. E não foi. Tá, valeu. Obrigado. Lucas, você pode olhar lá na nossa aula inicial, tem para você, tem alguns, ou nesse próprio slide aqui, Introdução e Conceitos Fundamentais 2021.1, tem a sugestão de algumas apostilas, de algumas playlists, etc., para vocês consultarem, né, para complementar o que a gente viu aqui, ok?